primeiros passos para entender o papel das ectomicorrizas na restauração ecológica de restingas. As plantas absorvem seus nutrientes através das raízes, porém, cerca de 80% possuem uma ajuda extra. Essa ajuda extra acontece quando plantas se associam a fungos através de suas raízes, o que chamamos de associações micorrízicas. As micorrizas são responsáveis por aumentar a superfície de absorção das raízes, fazendo com que as plantas absorvam mais água e minerais, como por exemplo, nitrogênio e fósforo, que são dois elementos essenciais para as plantas. E, em troca, as plantas oferecem carbono para o desenvolvimento do fungo. As ectomicorrizas são um subtipo dessa associação simbiótica, e acreditava-se que sua zona de ocorrência era apenas em regiões temperadas, porém, hoje sabemos que estão presentes também em regiões subtropicais, como no sul do Brasil. Em meados dos anos 60, iniciou-se no Brasil a introdução de espécies exóticas invasoras, como pinos. A introdução ocorreu com a finalidade de suprimir a demanda comercial, além de servir como alternativa ao reflorestamento. Isso tem acontecido em Florianópolis, onde pinheiros de regiões temperadas, os pinos, vêm comprometendo comunidades de plantas nativas de restinga, como por exemplo, no Parque Natural Municipal Dunas da Lagoa da Conceição. Regiões costeiras, como a deste parque, são compostas de restingas, que são ecossistemas de solo arenoso e salino, cobertos de plantas herbáceas características e muito importante para a manutenção das praias. Esses ambientes são altamente estressantes para as plantas, mas possivelmente as ectomicorrizas contribuem para que as plantas consigam sobreviver neste bioma de solo empobrecido. Para garantir que as restingas sejam preservadas, as plantas nativas precisam estar presentes e as invasoras serem retiradas. Há 10 anos, um grupo de voluntários tem cortado indivíduos de pinos no Parque Dunas da Lagoa da Conceição. Ações como estas possibilitam a preservação de restingas e dunas nessa região. Já sabemos que a retirada de pinos tem favorecido a regeneração da restinga, mas não sabemos ainda se as interações abaixo do solo também foram afetadas. Deste modo, o objetivo do nosso trabalho foi identificar se a quantidade de ectomicorrizas nas raízes das comunidades de plantas foram afetadas pelo controle de pinos. Este trabalho é importante para entender se as ectomicorrizas estariam relacionadas à presença da espécie exótica invasora e se estão promovendo algum efeito positivo para as nativas, ou até mesmo para as exóticas. Apesar de existirem trabalhos sobre o uso de inóculos de micorrizas na restauração ecológica, não existem estudos sobre ectomicorrizas no contexto da restauração, muito menos em restingas. Para realizarmos o experimento, coletamos 10 amostras de solo para obtenção de raízes no Parque Dunas da Lagoa, em 3 condições diferentes: áreas não invadidas e invadidas por pinos e áreas onde o pinus foi cortado. No total, coletamos 30 amostras que foram processadas no Laboratório de Micologia da Universidade Federal de Santa Catarina. De cada amostra coletada, observamos as pontas de raízes em microscópio. Isso nos permitiu quantificar as ectomicorrizas e calcular a taxa de ectomicorrização total da comunidade. Encontramos resultados interessantes e intrigantes. Na área onde o pinus foi retirado, 27% das raízes continham ectomicorrizas. Na área ainda invadida por pinos, 43% das raízes estavam colonizadas por ectomicorrizas. As raízes na área não invadida tinham 40% de taxa de ectomicorrização. Ou seja, nos locais onde ainda há invasão, encontramos a maior taxa de ectomicorrização nas raízes da comunidade. Os nossos resultados nos mostraram perspectivas bem interessantes. O manejo de corte da espécie exótica invasora proporcionou menor taxa de ectomicorrização nas raízes da área manejada. Possivelmente, as ectomicorrizas garantem a troca de recursos nutricionais e minerais entre plantas e fungos, possibilitando a regeneração da restinga apesar do estresse abiótico desse bioma. O fato de termos encontrado as mesmas proporções de ectomicorrizas nas raízes da área invadida e não invadida ajuda a confirmar que as ectomicorrizas não ocorrem apenas nas regiões temperadas, mas também na região subtropical, como o sul do Brasil. Nossa pesquisa traz informações novas e relevantes para a compreensão das ectomicorrizas e restauração de restingas, e auxilia a dar os primeiros passos nesse tema ainda pouco explorado.